Nem o Centrão aguenta mais a família. Ciro Nogueira e o Dudu Bananinha brigam feio, e Andréa Sadi e Flávia Oliveira fazem a melhor análise que você verá hoje sobre isso. Espia. O senador Ciro Nogueira deu uma entrevista à TV Band e disse que o Eduardo Bolsonaro causou muitos prejuízos, um prejuízo gigantesco para a direita de olho na eleição de 2026. Aí o Eduardo Bolsonaro não gostou, foi às redes sociais reclamar, dizer que o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, que não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Acho que ele escreveu, ele trocou, né? O que ele está defendendo, na verdade, é o interesse pessoal dele contra o Brasil. Isso já é meu comentário, eu trouxe aqui. Leia em voz alta, né? Não, porque até para eu ler é difícil. Não, sei, para ele. Que ele leia em voz alta. Porque é importante ler o texto antes de publicar, né? Claro, nós sabemos disso. Aí eu fui ouvir alguns integrantes do Centrão me procuraram para dizer o que a gente vem dizendo aqui o tempo todo. O Ciro Nogueira não falou nada de diferente do que eles estão falando nos bastidores. Há meses. Não aguenta mais me ouvir falar aqui que o Centrão, se pudesse, rifava a família Bolsonaro, que o Supremo pode escolher, o Supremo pode decidir o julgamento por eles, porque o Centrão não quer escolher, o Centrão não tem como fazer isso. Não satisfeito em contar com o Eduardo Bolsonaro como cabo eleitoral do governo, da candidatura Lula, vamos falar assim, ainda foram buscar o apoio de um cabo eleitoral internacional, Donald Trump, para reforçar essa campanha, né? Todo mundo. Make Lula great again. É o meme pronto para eles em 2026. Mas o que está rolando? Aí o Ciro Nogueira deu essa declaração e os integrantes do Centrão concordando. Reparem que não tem coincidência na política, é um roteiro. O Valdemar Costa Neto vai num final de semana lá no interior de São Paulo e diz: o Supremo decidiu, precisamos respeitar a decisão do julgamento do golpe, que é tudo que a família Bolsonaro não quer. Está validando a decisão do Supremo, do Judiciário, do Alexandre de Moraes, que é o inimigo número 1 de Bolsonaro. É Valdemar, que é presidente do PL. Aí depois o Valdemar vem e diz: não era isso, diz que Bolsonaro é nosso líder. Aí depois ele reclama também do Eduardo. Quem tem voto é o pai, não é o filho. Vai matar o pai. Aí o Eduardo vem e responde, chama o Valdemar de canalha, né? Isso é uma canalice. Então, é o Eduardo Bolsonaro brigando com os caciques do Centrão. Mas o que os caciques do Centrão estão dizendo? Nós não aguentamos mais. Não, a gente carrega Jair Bolsonaro, como eu sempre disse aqui, como cabo eleitoral, mas não dá para carregar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro para o Centrão é um problema de Jair Bolsonaro. E é um problema de polícia, um problema do Supremo. Quem tem que resolver são eles. Porque eles tentaram também aconselhar que Eduardo Bolsonaro fosse enquadrado. A gente já cansou de contar aqui interlocutores, emissários, foram lá, pediram para ele recuar. Ele não só não recuou, como ele dobrou a aposta. Sim, eu tô aqui, é o que ele diz, não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Ele acha de verdade que ele está fazendo alguma coisa e nós não sabemos exatamente o que ele acha que ele está fazendo, mas tá bem claro para o Centrão, que é pragmático, que o Eduardo Bolsonaro atrapalhou os planos da direita. Eles perderam tempo na construção desse candidato que para eles tem que ser Tarcísio de Freitas. Então, aqui, na verdade, já estão um passo além. Quer dizer o seguinte: você sai da minha frente que eu quero passar, o Centrão está dizendo isso, e se eles puderem escolher, não tem nome Bolsonaro na vice, como eu também tenho dito aqui. Então é o Centrão riscando o chão, como eu escrevi, dizendo: daqui para trás vocês fizeram do jeito de vocês, daqui para frente é do nosso jeito. Quem manda somos nós vamos coordenar aqui essa construção dessa campanha, porque eu estou brincando que tem 100 anos até a eleição, mas de coisas que vão acontecer, não de definição de campo. Olha quanto a análise do Ciro Nogueira é de que a atuação de Eduardo Bolsonaro deu munição para o governo Lula e empoderou todo esse poder que a gente está dizendo que o governo está forte, foi causado, maior parte, pela atuação de Eduardo Bolsonaro. Por isso que ele é tido como camisa 10 do governo Lula. E se tem alguém que entende de política em Brasília, é essa turma aqui do Centrão. Então, para eles, não tem mais bastidor. Todo esse protagonismo do Eduardo Bolsonaro, ele é um fato, é inequívoco. Mas esse campo da direita fez escolhas também que não tem a ver com o Eduardo, né? Não foi Eduardo que fez Tarcísio de Freitas usar o boné do MAGA, que provocou a reação de Romeu Zema, por exemplo, seja de apoio a Donald Trump, seja de responsabilização do governo, em alguma medida fazendo acenos ao que Trump fez. Vários deles a PEC da blindagem não foi do Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Vários deles se posicionaram em confronto com o que me parecia óbvio em relação até à diplomacia
virtual brasileira, né, a forma como os brasileiros se comportam na rede social, era meio óbvio que uma retaliação de Trump seria criticada, né, pela sociedade, pela opinião pública. Aliás, a literatura, né, é comprovada em relação a outros países. Então, é verdade que Eduardo Bolsonaro empreendeu, mas esse ônus ele poderia estar, em alguma medida, restrito à família Bolsonaro e essa responsabilização, e, no entanto, se estendeu porque o campo tentou surfar naquela onda. Não foi Eduardo Bolsonaro que abriu a bandeira dos Estados Unidos, naquela manifestação. A cumplicidade é evidente, né? Eles também erraram muito. E aí precisam fazer essa meia-culpa. A PEC da blindagem só pegaram carona, né, no que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo. Como troca, né? Como moeda de troca, né? Botaram todos no mesmo bolo.